Todos os meus sentidos estavam extremamente agudos. Tudo parecia vívido para mim. O chão era legal e meus pés descalços sentia úmido. Isso tinha que ser real. Apertei meus punhos e apenas senti minhas mãos apertando o punho. Então ouvi meu nome. Howard, Howard, vem aqui. No início eu não sabia de onde estava vindo essa voz. Eu descobri que estava sendo originária da porta. Havia vozes diferentes me chamando. Perguntei quem eram e disseram: estamos aqui para cuidar de você. Nós vamos consertar você, venha com a gente. Eu perguntei novamente quem eram. Perguntei se eles eram médicos ou enfermeiras. Eles responderam: rápido, venha ver, você descobrirá. Ao fazer-lhes perguntas, eles deram respostas evasivas. Eles continuaram me dando uma sensação de urgência, insistindo que eu deveria passar pela porta. Com alguma relutância, eu entrei no corredor, e no corredor estava uma neblina ou uma névoa. Era uma neblina de cor clara. Não era uma neblina pesada. Eu podia ver minha mão, por exemplo, mas as pessoas que estavam me chamando estavam a 15 ou 20 metros à frente, e eu não podia vê-las claramente. Elas eram mais como silhuetas ou formas, e quando fui em direção a elas, elas recuaram na névoa. Quando tentei me aproximar delas para identificá-las, elas rapidamente foram mais fundo no nevoeiro. Então eu tive que seguir a névoa mais fundo e mais fundo. Esses seres estranhos continuavam me exortando a ir com eles. Eu repetidamente perguntei para onde estávamos indo e eles responderam: apresse-se e você descobrirá. Eles não responderam nada. A única resposta foi insistindo para que eu me apressasse e os seguisse. Eles me disseram repetidamente que minha dor era desnecessária. A dor é uma besteira, eles disseram. Eu sabia que estávamos viajando por milhas, mas ocasionalmente eu tive a estranha capacidade de olhar para trás e ver o quarto de hospital. Meu corpo ainda estava deitado na cama. Minha perspectiva nesses momentos era como se eu estivesse flutuando acima do quarto e olhando para baixo. Parecia milhões e milhões de quilômetros de distância. Olhando de volta para o quarto, eu vi minha esposa e meu colega de quarto. Eu percebi que eles não tinham sido capazes de me ajudar. Então eu fui com essas pessoas. Caminhando pelo que parecia ser uma distância considerável, esses seres estavam ao meu redor. Eles estavam me conduzindo através da névoa. Eu não sei quanto tempo. Havia uma verdadeira sensação de intemporalidade sobre a experiência. Em um sentido real, eu desconheço quanto tempo foi, mas me senti como se fosse um longo período de tempo, talvez até mesmo dias ou semanas. Quando viajamos, a névoa ficou mais escura e mais escura, e as pessoas começaram a mudar. No começo eles pareciam bastante brincalhões e felizes, mas quando chegamos a uma distância, alguns deles começaram a ficar agressivos. Quanto mais questionando e desconfiança eu tinha, mais antagônicos e grosseiros e autoritários eles se tornaram. Eles começaram a fazer piadas sobre a minha parte traseira nua. Eu sabia que eles estavam falando sobre mim, mas quando eu tentei descobrir exatamente o que eles estavam dizendo, eles disseram: silêncio, ele pode ouvi-lo, ele pode ouvi-lo. Então eles entre si pareciam alertar os agressivos, avisando os agressivos para terem cuidado, ou eu ficaria com medo. Eu perguntava o que estava acontecendo. Continuei fazendo perguntas e repetidamente me pediram que me apressasse e parasse de fazer perguntas. Sentindo-me desconfortável, especialmente porque continuaram a ficar agressivos, pensei em voltar, mas não sabia como voltar. Eu estava perdido. Não havia características em que eu pudesse me relacionar. Havia apenas o nevoeiro e um terreno úmido, e eu não tinha senso de direção. Toda a minha comunicação com eles ocorreu verbalmente, assim como a comunicação humana comum ocorre. Eles não pareciam saber o que eu estava pensando e eu não sabia o que eles estavam pensando. O que era cada vez mais óbvio
era que eles eram mentirosos e a ajuda estava mais longe, quanto mais eu ficava com eles. Há horas atrás eu esperava morrer e acabar com o tormento da vida. Agora as coisas ficaram piores, pois fui forçado por uma multidão de pessoas hostis e cruéis a ir em direção a um destino desconhecido na escuridão. Eles começaram a gritar e a me lançar insultos, exigindo que eu me apressasse. E eles se recusaram a responder qualquer pergunta. Finalmente eu disse que não iria mais longe. E eles, naquele momento, eles mudaram completamente. Eles se tornaram muito mais agressivos e insistiram para que eu fosse com eles. Alguns deles começaram a me empurrar e eu respondi batendo neles. Foi uma coisa selvagem, de provocações frenéticas, gritos e tapas que se seguiram. Eu lutei como um homem selvagem. Durante todo o tempo era óbvio que eles estavam se divertindo muito. Parecia ser quase um jogo para eles, e eu como o centro da diversão. Minha dor tornou-se o prazer deles. Eles pareciam querer me machucar, me agarrando e me mordendo. Sempre que eu conseguia me afastar de um, havia mais 5 para substituir aquele. Por essa altura, era quase completa a escuridão, e eu tinha a sensação de que havia uma série inumerável deles. Cada um parecia disposto a entrar na luta. Eles queriam me machucar. Minhas tentativas de lutar apenas provocaram maior alegria neles. Começaram a me humilhar fisicamente das formas mais degradantes. Eles estavam brincando comigo exatamente como um gato brinca com um rato. Então, em algum momento, eles começaram a arrancar pedaços da minha carne. Para meu horror, percebi que estava sendo devorado e comido vivo, bem devagar, para que seu entretenimento durasse o máximo possível. Nunca mais tive a menor sensação de que os seres que me guiaram e me atacaram eram algo diferente de seres humanos. Alguns deles pareciam poder dizer aos outros o que fazer, mas não tinha sentido ou nenhuma estrutura ou hierarquia em um sentido organizacional. Eles não pareciam ser controlados ou dirigidos por ninguém. Basicamente, era uma multidão de seres totalmente dirigidos por crueldade e paixões desenfreadas. Durante a nossa luta, percebi que eles não pareciam sentir dor. Além disso, eles não possuíam habilidades especiais humanas ou super-humanas. Lutando por um longo tempo, finalmente eu estava exausto entre eles e eles começaram a se acalmar, já que eu não era mais a diversão. A maioria dos seres desistiu, porque eu não era mais divertido, mas alguns ainda me pegavam e me ridicularizavam por não ter mais diversão. Por essa altura eu tinha sido praticamente rasgado. Exatamente foi o que aconteceu. No interior de mim senti uma voz dizendo: ore a Deus, ore a Deus. Minha mente respondeu: eu não sei como orar. Eu estava deitado no chão, na escuridão, cercado pelo que parecia ser dezenas, se não centenas e centenas de criaturas. A voz novamente me disse para orar a Deus. Foi um dilema, pois eu não sabia como. A voz me disse uma terceira vez para orar a Deus. E eu disse como? Então eu disse: o Senhor é meu pastor. Deus abençoe a América. E qualquer outra coisa que parecia ser uma conotação religiosa. E essas pessoas entraram em um frenesi, como se eu tivesse jogado óleo em ebulição por toda parte. Eles começaram a gritar e a gritar comigo, me dizendo para sair, que não havia Deus e que ninguém podia me ouvir. Enquanto eles gritavam e gritavam obscenidades, eles também começaram a se afastar de mim como se eu fosse veneno. Enquanto eles estavam se retirando, eles ficaram mais raivosos, maldizendo e gritando que eu não valia nada e que eu era um covarde. Eu gritei de volta para eles: nosso Pai que está no céu, e ideias semelhantes. Isso continuou por algum tempo até que, de repente, eu estava ciente de que eles tinham me deixado. Estava escuro, eu estava sozinho, gritando coisas que pareciam ser da igreja. Foi agradável para mim essas palavras da igreja, porque
tinham tido efeito nesses seres horríveis. Eu estava deitada há muito tempo e estava em tal estado de desesperança, escuridão e desespero, que não tinha como saber quanto tempo eu estava deitado ali naquele lugar desconhecido, todo rasgado. E eu não tinha forças, tudo acabou. Parecia que eu estava meio desaparecido e qualquer esforço da minha parte gastaria a última energia que eu tinha. O meu sentido consciente era que eu estava perecendo ou simplesmente afundando na escuridão. Agora eu não sabia se eu estava mesmo no mundo, mas eu sabia que eu estava aqui. Eu era real. Todos os meus sentidos funcionavam muito dolorosamente bem. Eu não sabia como eu tinha chegado ali, não havia direção a seguir, mesmo que eu tivesse sido fisicamente capaz de me mudar. A agonia que eu sofri durante o dia não foi nada comparada ao que eu estava sentindo agora. Eu sabia então que este era o fim absoluto da minha existência e era mais horrível do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Então aconteceu uma coisa muito incomum. Eu ouvi muito claramente, mais uma vez na minha própria voz, algo que eu aprendi na escola maternal de enfermagem. Foi a pequena música, Jesus ama-me, sim, eu sei, e continuei repetindo. Não sei porquê, mas de repente eu queria acreditar nisso. Não tenho mais nada, eu queria me apegar a esse pensamento. E eu por dentro gritei, Jesus salva-me. Esse pensamento foi gritado com cada grama de força e sentimento deixado em mim. Quando eu fiz isso, vi na escuridão em algum lugar a pequena estrela. Não sabendo o que era, presumi que deveria ser um cometa ou um meteoro, porque se movia rapidamente. Então eu percebi que estava vindo em minha direção. Estava ficando rapidamente muito brilhante. Quando a luz aproximou-se, o seu brilho se derramou sobre mim e me levantou, não com o meu esforço. Então eu vi isso muito claramente. Eu vi todas as minhas feridas, todas as minhas lágrimas, todas as minhas dores sumirem. E fiquei inteiro nesse brilho. O que eu fiz foi chorar incontrolavelmente. Eu estava chorando não por tristeza, mas porque eu estava sentindo coisas que eu nunca havia sentido antes na minha vida. Outra coisa aconteceu. De repente eu conheci um monte de coisas. Eu sabia coisas. Eu sabia que essa luz, esse brilho me conhecia. Não sei como te explicar, mas eu sabia que ele me conhecia. Na verdade, eu entendi que me conhecia melhor do que minha mãe ou meu pai. A entidade luminosa me abraçou e conheceu-me intimamente e começou a comunicar um tremendo senso de conhecimento. Eu sabia que ele sabia tudo sobre mim e eu estava sendo incondicionalmente amado e aceito. A luz me amou de uma maneira que eu não posso expressar. Ele me amou de uma maneira que eu não soube como o amor poderia ser. Ele era um campo concentrado de energia radiante, de esplendor indescritível, exceto para dizer a bondade e amor. Isso foi mais amoroso do que se pode imaginar. Eu sabia que esse ser radiante era poderoso. Eu estava me sentindo bem por todo o corpo. Eu podia sentir sua luz em mim, as mãos muito gentis em torno de mim. Eu podia sentir isso me segurando, mas estava me amando com poder esmagador. Depois do que eu tinha passado, ser completamente conhecido, aceito, intensamente amado por esse ser de luz, isso superou tudo que eu conhecia ou poderia ter imaginado. Comecei a chorar e as lágrimas continuaram vindo. E nós, eu e essa luz, subimos e saímos dali. Começamos a ir mais rápido e mais rápido fora da escuridão. Abraçado pela luz, sentindo-me maravilhado e chorando, eu vi na distância algo que parecia a imagem de uma galáxia, exceto que era maior e havia mais estrelas do que na Terra. Havia um centro de brilhantismo. No centro havia uma concentração extremamente brilhante. Fora do centro, inúmeros bilhões de esferas de luz estavam voando sobre. Estava fora na distância. Então eu não disse isso. Me devolva. O que eu quis dizer, uma luz para me devolver, foi me colocar de volta no poço. Eu estava tão envergonhado de quem eu era.
e o que eu tinha sido por toda a minha vida, que tudo que eu queria fazer era esconder-me na escuridão. Eu não queria ir mais para a luz. Quantas vezes na minha vida eu tinha negado e zombado da realidade? E quantas milhares de vezes eu usei isso como maldição? Que incrível arrogância intelectual para usar o nome como um insulto. Eu estava com medo de ir mais perto. E eu estava também ciente de que a incrível intensidade das emanações poderia desintegrar o que eu ainda experimentava como meu corpo físico intacto. O ser que eu estava me apoiando, meu amigo, estava ciente do meu medo e relutância e vergonha. Pela primeira vez ele me falou em uma voz masculina e me disse que se eu estivesse desconfortável, não precisaríamos nos aproximar. Então nós paramos onde estávamos, ainda a quilômetros de distância do grande ser. Pela primeira vez, meu amigo Jesus Cristo me disse: você pertence a esse lugar. Enfrentar todo aquele esplendor me fez conscientizar-me da minha humilde condição. Minha resposta foi: não, o Senhor cometeu um erro, me devolva. E ele disse: nós não cometemos erros, você nos pertence. Então ele gritou num tom musical para as entidades luminosas que cercavam o grande centro. Vários vieram e nos rodearam. Então alguns vieram, era 8 com a gente. Eu ainda estava chorando. Uma das primeiras coisas que esses maravilhosos seres fizeram foi perguntar com pensamento: você tem medo de nós? E eu disse que não. Eles disseram que eles poderiam diminuir o brilho e se parecer como pessoas. E eu disse a eles para ficar como estavam. Eles eram bonitos. Eu estava vendo cores que eu nunca tinha visto antes. O que esses seres estavam me mostrando era a sua glória. Eu não estava realmente vendo eles. E eu estava perfeitamente contente. Tendo vindo de um mundo de formas e formas, fiquei encantado com esse mundo novo e sem forma. Esses seres estavam me dando o que eu precisava naquele momento. Para minha surpresa e também angústia, eles pareciam ser capazes de saber tudo o que eu estava pensando. Não sabia se eu era capaz de controlar meus pensamentos e de manter qualquer coisa secreta. Começamos a nos envolver em troca de pensamentos, conversas que eram muito naturais, muito fáceis e casuais. Ouvi suas vozes de forma clara e individual. Cada um deles tinha uma personalidade distinta, com uma voz, mas eles falavam diretamente na minha mente, não nos meus ouvidos. E eles usaram o inglês normal. Tudo que eu pensava, eles sabiam. Todos pareciam saber e entender muito bem e estar completamente familiarizados com os meus pensamentos e com o meu passado. Todos eles me conheciam. Ninguém poderia me conhecer melhor. Também não me ocorreu tentar identificá-los como tio ou avô. Era como ir a uma grande reunião de parentes e não ser capaz de lembrar seus nomes. Eles estavam conectados a mim. Parecia que eles estavam mais perto de mim do que qualquer um que eu conheci. Ao longo da minha conversa com os seres luminosos, que duraram o que parecia ser um tempo longo, eu estava sendo fisicamente apoiado pelo Senhor. Estávamos em um sentido completamente estacionário, mas pendurado no espaço. Em todo lugar ao nosso redor havia incontáveis seres radiantes, como estrelas no céu, indo e vindo. Era como uma visão super ampliada de uma galáxia, super cheia de estrelas. E no resplendor gigante do centro estavam lotados tão densamente juntos que os indivíduos não podiam ser identificados. Eles estavam em harmonia com o Criador. Foi-me dito que todos os inúmeros seres tinham que voltar para sua fonte de luz e tornar-se revigorados, com essa sensação de harmonia e unicidade. Estar separados da luz por muito tempo iria diminuí-los e fazê-los sentir-se separados. O maior prazer era voltar à fonte de toda a vida. Nossa conversa era de me envolver simplesmente tentando me consolar. Algo que me perturbou foi que eu estava nu. Em algum lugar da escuridão eu perdi meu vestido de hospital. Eu era um ser humano e tinha um corpo. Eles me disseram que isso não tinha problema. Eles estavam bastante familiarizados com minha anatomia. Gradualmente eu relaxei e parei de tentar cobrir meu corpo com minhas mãos.
Em seguida, eles queriam falar sobre minha vida. Para minha surpresa, minha vida passou diante de mim, talvez 6 ou 8 metros à minha frente, no começo da vida ao fim. A revisão da minha vida estava sob seu controle, e eles me mostraram minha vida, mas não do meu ponto de vista. Eu vi-me na minha vida e tudo isso foi uma lição, mesmo que eu não sabia disso na época. Eles estavam tentando me ensinar algo, mas eu não sabia que era uma experiência de ensino, porque eu não sabia se eu voltaria. Nós apenas assistimos minha vida do começo até o fim. Algumas coisas diminuíram ou aumentaram o zoom e outras coisas eles passaram. Minha vida foi mostrada de uma maneira que eu nunca havia pensado antes. Todas as coisas que eu trabalhava para alcançar, o reconhecimento na escola primária, no ensino médio, na faculdade e na minha carreira, não significavam nada nesse cenário. Eu podia sentir seu sentimento de tristeza, sofrimento ou alegria, à medida que a avaliação da minha vida se desdobrou. Eles não disseram que algo era ruim ou bom, mas eu podia sentir isso. Eu podia sentir todas aquelas coisas às quais eles foram bem indiferentes. Eles, por exemplo, não olharam para o meu prestígio na universidade. Eles simplesmente não sentiam nada em relação a isso, nem as outras coisas em que me orgulhei muito. O que eles me responderam foi como eu tinha interagido com outras pessoas. Isso foi longo e curto a respeito disso. Infelizmente, a maioria das minhas interações com outras pessoas não estava de acordo com a forma como eu deveria ter interagido, o que era de uma maneira amorosa. Sempre que reagi durante a minha vida de maneira amorosa, eles se alegraram. Na maioria das vezes eu descobri que minhas interações com outras pessoas tinham sido manipuladoras. Durante a minha carreira profissional, por exemplo, vi-me sentado no meu escritório interpretando o professor da faculdade, enquanto o estudante veio comigo com um problema pessoal. Sentei-me lá com aparência compassiva, paciente e amorosa, enquanto eu estava aborrecido até a morte. Eu verificaria meu relógio sobre minha mesa enquanto eu esperava ansiosamente que o aluno terminasse. Eu tenho que passar por todos esses tipos de experiência na companhia desses seres magníficos. Quando eu era adolescente, a carreira de meu pai o colocava em um trabalho de alto estresse, de 12 horas por dia. Fora do meu ressentimento por causa de sua negligência comigo, quando ele voltou para a casa do trabalho, eu ficava frio e indiferente com ele. Isso o deixou irritado. Isso me deu mais desculpa para sentir ódio contra ele. Ele e eu lutamos, a minha mãe ficava chateada. A maior parte da minha vida eu senti que meu pai era o vilão e eu era a vítima. Quando revisamos minha vida, eu vi como eu estava errado. Eu mesmo. Em vez de cumprimentá-lo, felizmente, no final de um dia, eu estava continuamente colocando espinhos nele para justificar minha dor. Eu cheguei a ver quando minha irmã teve uma noite ruim, como eu entrei no quarto dela e coloquei meus braços em volta dela. Não dizendo nada, eu simplesmente deitei meus braços ao redor dela, consolando ela. Essa foi a experiência de maior triunfo da minha vida. A revisão da vida inteira teria sido emocionalmente destrutiva. Me tornei uma pessoa psicótica, se não fosse pelo fato de meu amigo Jesus e os amigos do meu amigo me amarem durante o desdobramento da minha vida. Eu jamais poderia sentir esse amor. Toda vez que eu ficava um pouco aborrecido, eles voltaram a rever a vida por algum tempo e eles simplesmente me amavam. Seu amor era tangível. Você poderia sentir isso em meu corpo, eu poderia sentir isso dentro de mim. Eu queria poder explicar isso para você, mas eu não posso. A terapia era seu amor, porque a revisão da minha vida continuava me derrubando. Era lamentável assistir, apenas lamentável. Eu não podia acreditar, e piorou quando aconteceu. Minha estupidez e egoísmo como adolescente só aumentaram quando eu me tornei um adulto. Tudo sob o suporte de ser um bom marido, um bom pai e um bom cidadão. A hipocrisia de tudo era nauseante. Mas através disso, tudo ali demonstrava amor para comigo. Quando a revisão foi concluída, eles perguntaram: você quer fazer alguma pergunta? Eu tive 1 milhão de perguntas. Perguntei, por exemplo, e a Bíblia?
Perguntei se era verdade e eles disseram que era. Perguntei-lhes porque quando tentei ler, tudo que eu vi eram contradições. Então eles me levaram de volta à revisão da minha vida novamente, algo que eu tinha esquecido. Eles me mostraram pelas poucas vezes que abri a Bíblia que eu ali com a ideia de encontrar contradições e problemas. Eu estava tentando provar a mim mesmo que não valia a pena ler. Eu afirmei no meu pensamento que a Bíblia não era para mim. E eles me disseram que a Bíblia contém a verdade espiritual e que eu tinha que lê-la espiritualmente para compreendê-la. Deve ser lida com o coração. Meus amigos, anjos me informaram que a Bíblia não é como outros livros. E mais tarde eu descobri que isso era verdade, que quando você lê com o coração, ela fala com você, ela se revela para você. Meus amigos responderam muitas perguntas de maneira engraçadas, mesmo antes de fazer as perguntas. Quando eu pensei em perguntas na minha cabeça, eles realmente já entendiam. Perguntei-lhes, por exemplo, qual era a melhor religião. Eu estava procurando uma resposta, como, por exemplo, os presbiterianos. A resposta que recebi foi: a melhor religião é a religião que te aproxima de Deus. Perguntando se havia vida em outros planetas, sua resposta surpreendente foi que o universo estava cheio de vida. Por causa do meu medo de um holocausto nuclear, perguntei se haveria uma guerra nuclear no mundo. Eles disseram que não. Isso me surpreendeu e eu dei-lhes essa extensa explicação de como eu vivi sob a ameaça de guerra nuclear. Essa foi uma das razões pelas quais eu era quem era. Imaginei quando eu estava nessa vida que era tudo sem esperança. O mundo iria explodir de qualquer maneira, nada tinha muito sentido. Nesse contexto, senti que eu poderia fazer o que queria, já que nada importava. Eles disseram: não haverá nenhuma guerra nuclear. Perguntei se eles estavam absolutamente certos de que não haveria guerra nuclear. Eles me tranquilizaram de novo e perguntei como eles poderiam ter tanta certeza. Sua resposta foi: Deus ama o mundo. Eles me disseram que no máximo 1 ou 2 armas nucleares poderiam sair acidentalmente, se não fossem destruídas, mas não haveria uma guerra nuclear. Perguntei-lhes então como foi que houve tantas guerras. Ciência, tecnologia e outros benefícios, disseram-me, tinham sido presentes à humanidade por meio de inspiração. As pessoas literalmente foram levadas a essas descobertas, muitas das quais mais tarde foram pervertidas pela humanidade para usar para sua própria destruição. Poderíamos causar muito dano ao planeta, e pelo planeta eles significavam toda a criação de Deus. Não apenas as pessoas, mas os animais, as árvores, os pássaros, os insetos, tudo. Eles me explicaram que a sua preocupação era para todas as pessoas do mundo. Eles querem que todos amem todos os outros, completamente. Mas mesmo do que a si mesmo. Se alguém em algum outro lugar no mundo sentir dor, devemos sentir sua dor e devemos ajudá-los. Nosso planeta evoluiu até o ponto, pela primeira vez em nossa história, que temos o poder de fazer isso. Estamos globalmente ligados. Podemos nos tornar um povo. Quando falei com eles sobre o futuro, eles me deixaram claro que temos livre-arbítrio. Se mudarmos a maneira como somos, então podemos mudar o futuro que eles me mostraram. Eles me mostraram uma visão do futuro no momento da minha experiência com base na maneira como nós, nos Estados Unidos, nos comportamos naquele momento. Era um futuro em que ocorreria uma enorme depressão mundial. Se mudássemos nosso comportamento, no entanto, o futuro seria diferente. Perguntando-lhes como seria possível mudar o curso de muitas pessoas, observei que era difícil, se não impossível, mudar qualquer coisa na Terra. Eu expressei a opinião de que era uma tarefa desesperada a tentar. Perguntei sobre o futuro dos Estados Unidos e eles me disseram: os Estados Unidos eram uma bênção de Deus retirada. Perguntei ao meu amigo e aos seus amigos sobre a morte. O que acontece quando morremos? Eles disseram que quando uma pessoa amorosa morre, os anjos descem para encontrá-lo e eles o levam gradualmente em primeiro lugar, porque seria insuportável para que essa pessoa fosse instantaneamente exposta a Deus. Nunca vi Deus e eu não estava no céu, estava fora. E essas são as coisas que eles me mostraram.
Falamos por muito tempo sobre muitas coisas. Então eu olhei para mim mesmo, quando eu me via estava brilhando, estava radiante. Eu estava me tornando bonito, não tão bonito quanto eles, mas eu tinha um certo brilho que eu não tinha antes. Eu não estava pronto para enfrentar a terra novamente. Eu disse a eles que desejava estar com eles para sempre. Eu disse, estou pronto para ser como vocês e estar aqui para sempre. Eu sabia que eles me amavam e sabia tudo sobre mim. Eu sabia que tudo ficaria bem a partir de agora. Perguntei se eu poderia me livrar do meu corpo, que definitivamente era um obstáculo, e tornar-me um ser como eles, com os poderes que eles me mostravam. Eles disseram, não, você tem que voltar. Eles me explicaram que eu estava muito subdesenvolvido e que seria de grande benefício retornar à minha existência física para aprender. Meus amigos disseram então, você acha que esperamos que você seja perfeito, depois de todo o amor que sentimos por você? Mesmo depois que você estava na terra blasfemando a Deus e tratando a todos à sua volta como sujeira? E isso apesar do fato de que nós estávamos enviando pessoas para tentar ajudá-lo, ensinar a verdade a você? Você realmente acha que nós estaríamos separados de você agora? Perguntei-lhes, mas e o meu próprio senso de fracasso? Você me mostrou como posso ser melhor e tenho certeza de que não posso estar à altura disso. Não sou tão bom. Algo do meu egoísmo brotou e eu disse, de jeito nenhum, não vou voltar. Eles disseram, há pessoas que se preocupam com você, sua esposa, seus filhos, sua mãe, seu pai. Você deve voltar para eles. Seus filhos precisam da sua ajuda. Eu disse, você pode ajudá-los. Se você me fizer voltar, há coisas que simplesmente não funcionarão. Se eu voltar e cometer erros, não vou poder suportá-los, porque vocês me mostraram que eu poderia. Como ser mais amoroso e mais compassivo, eu vou esquecer. Eu vou ser malvado para alguém. Eu só sei que isso vai acontecer porque eu sou um ser humano. Eu vou explodir e eu não serei capaz de suportar isso. Eu me sentirei tão mal. Eu vou querer me matar e não posso fazer isso porque a vida é preciosa. Eles disseram, erros são para você aprender. Enquanto eu tentasse fazer o que eu sabia que estava certo, eu estaria no caminho certo. Se eu cometi um erro, eu deveria reconhecê-lo totalmente como um erro e depois colocá-lo atrás de mim e simplesmente tentar não cometer o mesmo erro novamente. Eles me aconselharam a reconhecer meus erros quando cometesse e pedir perdão. Antes de eu ter as palavras da minha boca, eu seria perdoado, mas eu teria que aceitar o perdão. Minha crença no princípio do perdão deve ser real. Eu teria que saber que o perdão foi dado, confessando, tanto em público quanto em privado, que eu cometi o erro. Depois disso, seria um insulto para eles se eu não aceitasse o perdão. Eu não devo continuar a dar uma volta com a sensação de culpa, e não devo repetir os erros. Mas, eu disse, como eu saberia qual é a escolha correta? Como eu saberia o que quer que eu faça? Eles responderam, queremos que você faça o que você quer fazer. Existe uma série de possibilidades e você deve fazer a melhor escolha possível nessas possibilidades. Se você fizer isso, estaremos lá ajudando você. Os seres luminosos, meus professores, foram muito convincentes. Eu também estava conscientemente ciente de que eu não estava muito longe do Criador. Eles nunca disseram, ele quer isso dessa maneira, mas isso estava implícito por trás de tudo que eles diziam. Eu não queria discutir demais, porque a grande entidade era tão maravilhosa e o amor que era emanado foi esmagador. Apresentando meu maior argumento contra o regresso ao mundo, eu disse-lhes que isso iria acabar com meu coração. Eu morreria se eu tivesse que deixá-los. E o amor? Se eu voltasse, seria muito cruel. Eu disse, eu não conseguiria suportar isso. Eu mencionei que o mundo estava cheio de ódio e competição. Eu não queria voltar para esse mundo, eu não podia suportar deixá-los. Meus amigos anjos e o Senhor Jesus me disseram que nunca estariam separados de mim. Expliquei que eu nunca havia percebido a presença deles e se eu voltasse eu também não saberia que estavam lá. Eles me disseram para me tranquilizar por dentro e pedir seu amor. Então esse amor viria e eu saberia que eles estavam lá. Eles disseram, você não estará longe de nós, estamos com você.
Nós sempre estivemos com você. Nós sempre estaremos com você o tempo todo. Eu disse, mas como eu sei disso? Eles disseram, toda vez que você precisa de nós, estaremos lá por você. Eu disse, você quer dizer como você vai aparecer? Eles disseram, não. Nós não vamos intervir em sua vida de uma maneira grande, a menos que você precise de nós. Nós vamos estar lá e você sentirá nossa presença, você sentirá nosso amor. Depois dessa explicação, eu fiquei sem argumentos. Eu disse que poderia voltar. E assim eu voltei. Voltando ao meu corpo, a dor estava lá. Era pior do que antes. Retornar à vida não foi fácil. Além de seus problemas físicos, eu tive que enfrentar a série usual de respostas incompreensíveis e insensíveis à minha nova condição espiritual. Eu senti essa sensação de amor irresistível por todos. Eu queria abraçar e beijar a todos, mas eu não podia nem me sentar. À semelhança de outros vivenciadores da morte, o senso de empatia expandiu-se, assim como sua compaixão. Eu poderia sentir as emoções dos outros mais poderosamente do que as minhas. Eu decidi entrar no ministério cristão após essa experiência de quase morte.